A arte bizantina se refere às manifestações artísticas, pintura, arquitetura, mosaico e escultura, próprias do Império Bizantino, entre os séculos V e XV. A cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, foi o mais importante do centro artístico desse período. Bom, o estilo da arte bizantina refere-se à expressão artística de caráter religioso do Império Bizantino. Essa arte viveu seu apogeu no século VI, durante o reinado do imperador Justiniano. Reinou 527 a 565, ao qual se sucede um período de crise denominado iconoclastia, e que consiste na destruição de qualquer imagem santa devido ao conflito político entre os imperadores e o clero. O imperador Constantino reinou 306 a 337, transferiu a capital do império para Bizâncio, antiga cidade renomeada mais tarde para Constantinopla. Neste local reúne-se toda uma série de fatores que impulsionaram a ascensão da nova expressão artística. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina e não se destinando somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo e dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino não se assemelha aos mosaicos romanos, são confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem também os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas para criar certa espiritualidade. A perspectiva e o volume são ignorados e o dourado utilizado em abundância. Pela sua associação, é um dos maiores bens materiais, ouros. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina e não se destinando somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo e dos profetas e dos vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino não se assemelha aos mosaicos romanos, são confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções que regem também os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas para criar certa espiritualidade. A perspectiva e o volume são ignorados e o dourado utilizado em abundância. Pela sua associação, é um dos maiores bens materiais, ouros. Reúne-se toda uma série de fatores que impulsionará a ascensão da nova expressão artística. Quais as características das principais formas de expressão? Recebeu influências da cultura greco-romana e oriental, principalmente da Síria e Ásia Menor, realizando uma mistura desses diferentes aspectos culturais. O estilo artístico teve presença marcante do uso de cores, presença marcante de temas religiosos, forte influência do cristianismo. Que obras são importantes para o estilo e quais suas características? Bom, as obras importantes na arquitetura e arte bizantina possuem inspiração helenística e orientalista. Suas basílicas são célebres pelas linhas curvas, a exemplo a igreja de Santa Sofia, em Constantinopla. Os edifícios cupulados bizantinos podem ser divididos em três tipos. A primeira é cúpula sobre o plano circular, forma semelhante ao Panteão de Agripa. A segunda é cúpula sobre plano octagonal, como San Vitale em Ravenna, que é um desenvolvimento do terceiro tipo. Terceiro, cúpula sobre um plano quadrado, solução que se pode encontrar no século VI e que permanece até os nossos dias de hoje. No mosaico, destaca-se para os afrescos, pinturas feitas em paredes de igrejas, miniaturas para ilustrar livros e ícones, pinturas em painéis. O tema religioso predominou, principalmente a pintura de imagens de Cristo e da Virgem Maria, que consiste na colocação lado a lado de pequenos pedaços de diferente coloração. Curiosidades. Segundo N. Guénon, toda construção religiosa possui uma significação cósmica. Este princípio se aplica sem específico à cúpula. Esta, como podemos constatar, não é apenas o elemento arquitetônico decorativo, pois corresponde a concepções estéticas fundamentadas em um simbolismo preciso. A cúpula não possui seu sentimento em si mesma, mas sim naquilo que representa, a abóbada celeste. Com relação às esculturas e pinturas, podemos destacar o caráter didático religioso. Numa época em que poucos sabiam ler, a Igreja utilizou as esculturas, vitrais e pinturas, principalmente dentro das igrejas e catedrais,
para ensinar os princípios da religião católica. Os temas mais abordados foram a vida de Jesus e dos santos, passagens da Bíblia e outros temas cristãos.